Um, dois, três, gravando. Olá. Ah, já pode sair? Tá bom. Pode. Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a obra Guernica de Pablo Picasso. Primeira coisa, quem foi Pablo Picasso? Pablo Picasso foi o maior artista de um movimento artístico chamado Cubismo. O Cubismo, por sua vez, é um movimento artístico pertencente à vanguarda europeia e que tinha como características a fragmentação dos objetos e composição de um objeto em apenas um único plano. Vocês sabiam que essa obra recebe esse nome por conta de um pequeno município da Espanha? E Guernica, como é tida como uma pequena cidadezinha, foi atacada pelo general Franco, simplesmente com a intenção de promover uma grande barbárie. Nessa obra, o artista procura fazer uso de cores monocromáticas e as cores mais visíveis nessa obra são branco, cinza e preto, com pequenos toques bem suaves de azul. Azul, por sua vez, já era característica desse artista lá na fase azul de Pablo Picasso, onde ele representava toda a tristeza e melancolia. Talvez ele faça uso desse tom azul justamente porque a obra Guernica vai fazer essa retratação de dor, sofrimento e tristeza. Uma curiosidade sobre essa obra é que, quando Picasso começou a fazer a produção dessa obra, ele fez cerca de 45 esboços. Depois desses 45 esboços, o artista levou 5 semanas para produzir essa grande obra. E nesse painel de Pablo Picasso, vocês vão perceber que tudo é muito simples. Tudo é muito simples, tudo aparece com muita desordem. As características do cubismo são visíveis, como a fragmentação do objeto, representação no mesmo plano, a representação de formas geométricas, mas o que deixa a obra com uma certa complexidade é a sua análise. Porque alguns elementos que estão ali, como os animais e as pessoas, trarão uma forte expressão de dor, sofrimento. Ou seja, essas pessoas foram as vítimas desse ataque comandado pelo general Franco. Guernica vai tratar de uma produção da Guerra Civil Espanhola. E quando o artista resolveu fazer essa produção, ele fez como forma de protesto contra a Guerra Civil Espanhola e a ditadura franquista. E o artista tinha uma intenção, era fazer com que os espectadores, ou seja, você, apreciasse a pintura e tivesse repúdio à guerra, repúdio a todas as atrocidades que a guerra poderia causar. Partindo desse ponto, nós começamos a observar que a Guernica, ela cumpre uma função social, onde você consegue perceber claramente que algumas figuras vão trazer essa expressão que está diretamente relacionada com a aflição, com a dor, com a angústia, com a insegurança, com o sofrimento, como, por exemplo, como a mulher que está ajoelhada com uma criança no colo. E o cavalo, que aparentemente está demonstrando muita dor. Mas o porquê de Picasso ter feito uso dessas cores monocromáticas, do preto, do cinza e do branco? Porque essas cores poderiam remeter à morte, poderiam remeter ao horror, logo remetendo sempre à guerra. Toda a questão desumana que uma guerra pode provocar. Mas nessa obra existem alguns elementos muito simbólicos, como por exemplo, o touro, o olho que está na parte superior da obra, a flor que está na mão do soldado, que está deitado no chão, que pouquíssimas pessoas se atentam a essa flor e que tem um significado de extrema importância nessa composição. Se você analisar a obra como um todo, você vai perceber claramente a ideia de luta e de violência que aconteceu em Guernica. Mas essa obra, ao mesmo tempo que representa toda a questão da destruição, ela pode representar também o começo. A esperança de um povo inocente que se viu completamente massacrado pelos outros, sobretudo pelos políticos da época. E aí, os republicanos, o que eles fizeram? Eles buscaram apoio nos artistas daquela época e, por sua vez, eram artistas vanguardistas. Picasso é um exemplo desse artista vanguardista. Como, por exemplo, outros artistas, onde os republicanos tentaram buscar um determinado apoio. Foi o Juan Miró,
Foi o artista Luiz Buñuel. E só para constar, toda essa questão dessa guerra civil aconteceu no ano de 1977. E agora, partindo para a análise dos elementos, nós conseguimos perceber claramente a presença de 3 animais, 6 figuras humanas, mas com toda a decomposição da obra, quando a gente observa a obra, a gente acaba pensando que tem muito mais animais ou figuras humanas presentes na obra. Até porque quando ele faz toda essa construção, ele acaba preenchendo aquela obra que é quase um painel como um todo e acaba causando, de certa forma, uma certa claustrofobia. Os animais que aparecem na obra são o cavalo, o touro e o pássaro. Mas vale lembrar que nós não temos uma explicação super clara de todos os elementos que estão dispostos nessa obra, por se tratar justamente de uma confusão de representação de uma atrocidade. Mas não podemos negar de forma alguma que a questão da brutalidade é muito visível nessa produção, nessa obra de arte. E a respeito desses significados de alguns símbolos presentes na obra, o próprio artista, Picasso, ele não dava explicações exatas sobre aqueles elementos, sobre o porquê da escolha dos elementos que estão nessa composição. Vamos falar dos elementos separados agora. Esse olho, ou simplesmente a luz, como algumas pessoas chamam. Esse olho vai ficar na parte superior da obra, onde esse olho também é chamado de lâmpada, ou simplesmente uma lâmpada solitária, que acaba iluminando todo o ambiente de horror. E o brilho que você consegue perceber, que sai aí por essas pontas, que tem aproximadamente a forma geométrica de um triângulo, certamente pode fazer referência às bombas que caíram sobre a cidade, Guernica. E mais, essa luz que é direcionada para o chão faz lembrar um olho que observa tudo e talvez seja o olho de Deus. Talvez, tá? Vamos fazer uso dessa palavra que eu acho que fica mais correto para a gente poder fazer a análise dessa obra. E mais, esse olho ele tem por conta desses cílios que é substituído por essas formas geométricas, ele acaba ficando com um pouquinho de características do Sol. E talvez por isso, muitos críticos e muitas pessoas que fizeram análise dessa obra acreditam na possibilidade de que ele seja, sim, o olho de Deus, ou seja, o olho que percebe tudo, o olho que vai visualizar tudo e que vai, de certa forma, também iluminar tudo aquilo que está acontecendo. Agora observe essa obra aqui, onde tem essa mulher completamente fragmentada, com o uso de bastantes formas geométricas e que está com uma criança no colo. Essa mulher ela faz a representação direta de uma mãe. E o que está acontecendo com essa mãe? Obviamente, vocês percebem, com todo esse desespero, essa mãe está chorando. A cabeça dessa mãe está inclinada, jogada para trás, e em seus braços esse garotinho aparentemente está morto, e talvez toda essa questão de desespero da mãe seja justamente por isso, esse desespero, esse choro seja justamente por conta da morte do filho que está em seus braços. E o rosto dessa mulher, observe bem, o rosto dessa mulher traz uma impressão de uma enorme angústia. Quando Picasso fez essa produção dessa mulher com o menino no colo, ele queria justamente fazer uma expressão da violência juntamente com a dor daqueles povos que eram inocentes. Além disso, gente, essa imagem ela faz uma representação de uma obra renascentista, ou seja, Pietà. Pietà é uma obra do artista Michelangelo. É uma das esculturas mais famosas desse artista, Michelangelo, e que faz a representação de Jesus no colo de sua mãe. Então, essa é a referência que Picasso faz ao fazer a pintura dessa mãe desesperada com o menino no colo. O próximo fragmento da obra é esse aqui. Essa figura em chamas, que não sabemos ao certo se trata de um homem ou de uma mulher, mas a grande maioria das pessoas diz que isso se trata de uma representação de uma figura feminina ajoelhada que está com seus braços erguidos, e os seus braços estão erguidos como se estivesse pedindo clemência a Deus. E mais, perto dela, observe, tem uma pequena janelinha. Essa janela também está com chamas,
que acaba fazendo a indicação de que toda a cidade está sendo bombardeada e está acontecendo todos esses embaraços, mas lá fora, além daquele espaço, também está acontecendo exatamente a mesma coisa que ocorre naquele local. Agora vamos fazer a análise desse recorte da obra, o cavalo. Primeira coisa, quando questionaram Picasso o que significava, qual era o simbolismo do cavalo em meio àquela guerra, o Picasso disse que o cavalo poderia ser a representação do povo inocente naquela guerra. Você consegue perceber claramente que o cavalo está com a boca aberta, sugerindo como se ele estivesse relinchando. E dentro da sua boca tem uma pequena adaga. A adaga seria uma espécie de espada pequena. E quando você analisa essa adaga, é como se ela estivesse quebrada lá dentro da língua desse cavalo. Esse cavalo, vocês conseguem perceber claramente que ele está atormentado e completamente angustiado. Por isso que ele está relinchando, está com a boca aberta, está com essa aparência aí de super assustado. E agora o touro. O touro que é simbolismo de quê? De força. E como ele faz essa referência à força, certamente é como se o touro tivesse uma determinada brutalidade ali no meio de toda a composição. Ou seja, é um símbolo que traz agressividade. Mas pode ser também que essa imagem tenha outro significado. Picasso não gostava de dar muitos esclarecimentos sobre o porquê dos símbolos que ele escolhia para suas produções. E mais, observe aqui a cauda desse touro. Ele está com a cauda levantada e essa cauda levantada sugere que está em chamas. Esse é o rabo do touro, bem ampliado aqui para vocês perceberem. Essa mulher que parece voar, é como se ela estivesse passando aqui, ó, por essa janela que está aberta. Na verdade, a gente percebe mais a cabeça da mulher com um pescoço super alongado, né? Ela carrega, observe esse braço bem comprido e desproporcional que está acima da cabeça. Esse braço que está acima da cabeça e que tem uma mãozinha, acaba carregando uma lamparina. E essa lamparina quer dizer que é como se alguém trouxesse a luz, na tentativa de dar uma compreensão e o porquê de tudo aquilo ter acontecido. E olha só, tem uma ave. Essa ave, ela está com a cabeça virada para cima, com o bico extremamente aberto, como se gristasse de forma assustada. Outro elemento é essa mulher com a cabeça erguida e os seios nus com os olhos completamente sendo direcionados ao cavalo. E se você analisar o rosto dessa mulher, você consegue perceber com clareza o desespero e o medo. É como se ela quisesse correr e sair daquele local, como se estivesse saindo em busca de um lugar que trouxesse tranquilidade para ela. Por fim, nós temos um soldado caído. E talvez essa seja a análise um pouco mais complexa de ser analisada. Por quê? Olha só, deixa eu colocar aqui a imagem na tela. Essa imagem, gente, ela acaba sendo um pouquinho difícil de interpretação. Por quê? Primeiro, o soldado que está caído, ele está no primeiro plano. Se você observar, a cabeça e o seu braço, eles foram cortados, eles estão separados aqui do corpo. E uma das suas mãos, que está desmembrada, ele segura uma espada quebrada. Só que essa espada quebrada, se você analisar, se você analisar, será que essa espada que está na sua mão quebrada, será que é a mesma adaga que encontra-se na língua do cavalo? E aí, será? Perguntinha para vocês, né? E há também a presença de uma flor solitária que delicadamente foi desenhada, delicadamente porque nós estamos falando do cubismo, onde pode haver uma desordem completa na obra. E se tratando de toda essa questão de desordem, de fragmentação dos objetos, quando você analisa essa flor, você percebe sim que há uma certa delicadeza na obra. E aí quando você analisa essa flor em meio a toda essa desordem, você percebe que ela é que ele é o único elemento que está ali quase que impecável, trazendo muita sutileza para a obra de arte. Apesar de toda a brutalidade do homem, porque a guerra foi causada por quem? Pelos homens. Ela traz um simbolismo que é como se ela pudesse crescer ali, mesmo sendo frágil, seria ela que ia trazer um pouco de esperança para
aquele local, para a cidade Guernica. E mais, só para fechar aqui essa análise, você percebe que na palma esticada da outra mão há um ferimento. E esse ferimento faz referência direto a quem? A Cristo. Ou seja, se você pega e começa a fazer a análise dos elementos separados na obra, e às vezes Picasso busca pequenas referências a períodos distantes ou talvez próximos ali às vanguardas europeias. A análise da obra é essa, espero que tenham entendido e até o próximo.